Olá pessoal, professor Urbano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos falar sobre os cálculos metabólicos, que é um tema ligado ao balanço calórico, que está no PET 1 na terceira semana. Esse tema sobre os cálculos é da oitava semana do PET complementar, direcionado aos alunos do terceiro ano. No caso, o terceiro ano do turno da tarde, que é a turma que eu dou aula. Mas é um assunto interessante em que eu convido vocês para estar assistindo e estar conhecendo um pouco sobre esses cálculos básicos. Então vamos lá? Bom, eu não montei uma apresentação sobre esses cálculos porque eu achei mais fácil explicar em cima da atividade que foi montada para os alunos. Então a primeira coisa que a gente vai calcular é a taxa de metabolismo basal. O que seria a taxa de metabolismo basal? É o valor, é um número que a gente encontra para estimar o tanto de energia que a gente gasta para manter-se vivo. O tanto de energia que a gente gasta para ficar em repouso, sem alimentar e sem contar o gasto da atividade. Aí a gente tem duas fórmulas básicas aqui, em que a gente vai olhar as variáveis peso em quilos, altura em centímetros. É importante eu falar que é em centímetros, porque senão a pessoa calcula em metros, aí dá um valor errado, tá? Vocês vão ver no exemplo. E a idade em anos. Os homens têm uma expressão numérica diferente do das mulheres, Dá para ver aqui, ó. A dos homens é essa de cima, a das mulheres é a de baixo. Aí eu vou explicar através do exemplo que eu dei. De novo, vamos lá. Vamos calcular a taxa de metabolismo basal, TMB, de uma mulher de 85 quilos, 1,75 m de altura e 45 anos de idade. Então, para as mulheres, a gente vai usar a fórmula 655,1 mais 9,563 vezes o peso em quilos, mais 1,85 vezes a altura, que eu já falei que é em centímetros, não é em metros, cuidado com a pegadinha, menos 4,676 vezes a idade. Aí nós vamos armar a expressão. Eu vou rolar aqui para baixo para vocês verem. Aí que vem, ó, lembre-se que a altura deve ser em centímetros. Então, ao invés de ser 1,75, vai ser 175 centímetros. Armando a expressão fica 655,1 mais 9, aí abre o parêntese. Gente, dica importante, numa expressão numérica, primeiro a gente resolve o que está nos parênteses, para depois resolver o que está do lado de fora, tá? Senão também dá errado. Então vamos lá, continuando. 9,563 vezes 85, que é o peso da mulher, mais 1,85 vezes 175, que é a altura da mulher em centímetros, menos 4,676 vezes 45, que é a idade dela, 45 anos. Aí a gente faz essa multiplicação, Aí a gente fica só com soma e subtração depois. A taxa de metabolismo basal dela vai ser 655,1 mais 812,86 mais 323,75 menos 210,42, que dá um total de 1.581,29. Então, a taxa de metabolismo basal dessa mulher hipotética, que a gente, dessa mulher do exemplo, seria 1.581 quilocal. Isso ela gasta no dia, tá, gente? Para ficar parada, sem contar a atividade e sem contar o tanto que ela come. Para a gente fazer aqueles cálculos de balanço calórico, a gente precisa da taxa de metabolismo basal e
do tanto de calorias que ela ingeriu na dieta. Aí vai variando. Mas aí a gente já tem esse número aqui. Em cima disso foi pedido, né, na atividade 1, qual é a taxa de metabolismo basal de um jovem de 70 quilos, né, um homem de 70 quilos, 180 centímetros de altura e 18 anos. Aí vocês vão pegar a fórmula lá para os homens e fazer esse cálculo. Lembrando que a altura é em centímetros e lembrando de resolver primeiro as multiplicações nos parênteses para depois somar e diminuir. Tá joia? Segundo, determine sua própria taxa de metabolismo basal. Deixe os cálculos, né, no caderno para eu corrigir. Tá, gente? Quem vai postar no Conexão, vocês vão fazer os cálculos no caderno e tirar a foto lá, deixando os cálculos na folha para eu estar fazendo a correção. Beleza? O que vocês vão precisar, então, para fazer o de vocês? Saber o peso em quilo, saber a altura de vocês em centímetros e saber a idade. Tranquilo? Então, vamos continuar. Aqui, ó. Agora a gente vai calcular o MET. O que seria MET? MET é múltiplo de equivalente metabólico. É um múltiplo de equivalente metabólico. É um número, é uma medida em que a gente calcula o gasto calórico numa atividade física. Né? Então a gente calculou primeiro a taxa de metabolismo basal, que não considera o gasto em atividade. Agora no MET a gente vai calcular o tanto que a gente gasta de calorias em atividades físicas. Né? Ela avalia a quantidade de oxigênio que a gente gasta para estar fazendo a atividade, ou mesmo para estar em repouso, dependendo do que a pessoa está fazendo ali. E além de considerar este número, né, esse múltiplo para calcular, a pessoa ainda precisa calcular junto o peso corporal dela e o tempo que ela fica nessa atividade, em que está explicado aqui abaixo. Ó. A energia gasta na atividade física, né, que ela está fazendo. É o MET, que é o número que equivale ao gasto dessa atividade, vezes o peso corporal da pessoa em quilo, vezes o tempo que ela fica na atividade em horas. Tá joia? Vamos seguir lá também dando exemplo para ficar fácil o entendimento. Vamos usar os dados da mulher do exemplo anterior, a mulher que a gente calculou a taxa de metabolismo basal, para calcular o gasto calórico com intensidade média na musculação. Então essa mulher vai fazer musculação e a musculação tem o número de 4,5 MET. E ela vai ficar 30 minutos na musculação. Então, como que ficaria o cálculo? O gasto calórico vai ser o MET vezes o peso em quilos vezes o tempo da atividade. Vai ficar GC, que seria gasto calórico, 4,5, que é o MET da musculação com intensidade moderada. Né? Intensidade média ou moderada é a mesma coisa. Vezes 85, que é o peso da mulher, né, que eu coloquei lá acima, vezes o tempo da atividade. Como ela ficou 30 minutos, a gente tem que pôr 30 dividido por 60, né, ou meia hora, que dá meio, né, 30 por 60. Sempre que der um número abaixo de uma hora, né, tantos minutos abaixo de uma hora, a gente tem que dividir por 60. Tá, gente? Para seguir a relação de hora. Agora, se for acima 2 horas, você multiplica por 2, 3 horas, multiplica por 3. Aí, assim, vocês vão fazendo essa relação. É isso que eu venho explicando aqui, ó. Como o tempo é em hora, quando for menos de uma hora, você tem que dividir por 60. Aí, como que fica? O gasto calórico vai ser 4,5 vezes 85 vezes meio. Então, na musculação, intensidade média, a mulher do nosso exemplo vai gastar 191,25 quilocalorias.
Então, na musculação, ela vai ter esse gasto calórico. Então, o gasto dela no dia que ela fizer a musculação vai ser a taxa de metabolismo basal dela, mais esse gasto na musculação. Aí a gente precisa de saber o tanto de alimento que ela ingeriu para fazer o balanço calórico. Lembrando daquela tabela lá do exercício do balanço calórico. Aí vamos para mais atividades. Calcule o gasto calórico do homem do exercício 1, que é o homem lá do exemplo 1 que eu dei lá, do exercício, que o peso é 70 quilos. Nas atividades listadas abaixo, com duração de 50 minutos. Então, quando a gente for calcular lá, vocês vão pegar o MET da atividade, né? Aqui está a tabela com os METs, caminhada forte 3,8, ciclismo moderado 8, corrida moderado 11. Aqui eu pus as velocidades só para estar mostrando para vocês que é moderado. Aí eu pus uma atividade aleatória, plantar árvores 4,5 e jogar futebol 7. Então vocês vão pegar o valor desse MET, multiplicar pelo peso do homem, que é 70 quilos, e multiplicar ainda por 50 dividido por 60. Faz primeira divisão, 50 dividido por 60, para depois multiplicar pelo valor do MET e pelo peso do homem. Aí vocês vão achar o valor que vai dar, vocês anotam aqui nessa tabela para mim, ou no caderno. Entendido? Atividade 4. Suponha que você vai começar a treinar ciclismo no ritmo moderado, com o objetivo de emagrecimento. E a duração da atividade é 45 minutos. Calcule o gasto calórico da atividade. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão vir cá na tabela, ver, ó, ciclismo moderado. São gastos 8 METs. Aí vocês vão pegar 8, multiplicar pelo peso de vocês e multiplicar ainda, na mesma expressão, por 45 dividido por 60. Como eu falei, quando o tempo é inferior a 1 hora, a gente tem que dividir para ficar bem relacionado. Então, tá entendido? Ó, é o MET da atividade, que é 8, vezes o peso de vocês, vezes 45 dividido por 60. B. Complete a tabela anotando sua taxa de metabolismo basal, que vocês fizeram lá na atividade 1. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Determine sua taxa de metabolismo basal, deixe os cálculos na folha. Aí vão lá para a atividade 4, questão B. Então, complete a tabela anotando a taxa de metabolismo basal de vocês, o gasto calórico na atividade, no ciclismo, 45 minutos, e se o balanço calórico foi positivo, negativo ou neutro. É igual aquela tabela que tem no PET 1, semana 3. Tá? Só que vocês vão fazer com os dados de vocês, que a gente calculou aqui nessa semana. A quantidade de calorias ingeridas pela alimentação nos dias de treino está na tabela. Então, eu supus aqui na tabela o tanto de caloria que vocês ingeriram em cada dia. Então, TMB aqui é a taxa de metabolismo basal que vocês calcularam lá na atividade 1, é a mesma nos 6 dias de treino. O gasto calórico, vocês vão também anotar aqui, é o mesmo, né? 45 minutos de atividade que vocês calcularam no item A aqui. 45 minutos de atividade e ciclismo, 8 METs. Aqui está o gasto, a ingestão calórica, né? Eu falei gasto, tanto gasto que a gente está calculando que eu falei errado. A ingestão calórica em cada dia, e aqui vocês vão anotar se deu positivo, negativo ou neutro. Como que olha isso? Lembrando lá da semana 3. Vocês vão pegar a ingestão calórica, diminuir da taxa de metabolismo basal, diminuir do gasto na atividade, aí vocês vão ver se o número deu positivo ou negativo. Se tiver dado negativo, balanço calórico negativo.
Se tiver dado positivo, balanço calórico positivo. E se tiver zerado, balanço calórico neutro. Você não gastou nem ganhou energia nesse dia. Item C. Ao final dos 6 dias de treinamento, você atingiu seu objetivo? Vamos lembrar qual que é o objetivo da atividade. Aqui, ó. Suponha que você vai começar a treinar ciclismo no ritmo moderado com o objetivo de emagrecimento. Para haver emagrecimento, o gasto calórico tem que estar negativo. A gente tem que gastar mais energia do que ingerir pela alimentação. Então é isso que vocês vão calcular. Só nos 6 dias e viu. Se tiver ficado negativo, atingiu o objetivo. Se não tiver ficado negativo, não conseguiu emagrecer. E por quê? Por conta disso que eu acabei de explicar. Porque o balanço foi positivo na maioria dos dias, ou porque o balanço foi negativo. Entenderam? Bom, gente, essa aqui é a minha ideia, tá explicando para vocês esses cálculos, que são muito interessantes para a gente estar predizendo, estar prevendo o tanto de caloria que a gente gasta em atividades e na nossa taxa de metabolismo basal. Eu espero que tenha ficado claro. Reforço para vocês tirarem fotos dos cálculos e, se possível, fazer o upload lá na atividade no Conexão Escola. Um abraço e até mais.